Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Umbra TV. Vamos juntos até a 1h45. O futebol agora entra num processo de calmaria, embora ainda tenhamos decisões importantes pela frente, como a Taça Libertadores da América e também o Mundial Interclubes. Será? O presidente Obino está nos dando a honra da presença aqui, presidente do Grêmio, muitos anos presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, um dos homens mais importantes da história do Grêmio, Felipe Conrad, nosso colega lá da Rádio Grenal, e o Maurício Freitas, que está aqui conosco diariamente, tanto no preliminar quanto também no nosso Cadeira Cativa. Presidente, será que pela primeira vez não teremos um representante da América do Sul no Mundial Interclubes? Boa tarde. Boa tarde, Greg. Realmente, esse é o nosso futebol. Será que teremos? Pergunto eu. Pois é. Essa decisão, do jeito que está desenhada, o River Plate quer jogar em casa e o Boca não quer sequer jogar, e seria sábado agora a decisão? Domingo. Domingo. Quer dizer, pelo que diz a Conmebol e pelo que diz a FIFA, o jogo sai, né? Mas aí mas é muita contradição. Sai de que maneira? Mas tem um River problema. não sai. Sem o River não sai. Ou sem o Boca não sai. Não, e tem outros problemas acessórios que a gente às vezes ignora. E os ingressos que foram vendidos na Argentina, como é que o River vai devolver? Quando vai devolver? Não, mas isso e aí se não sair o jogo na Espanha, quem é que vai ressarcir os torcedores que já compraram o ingresso? Tem muito mais coisas envolvendo essa partida do que só o eu quero jogar, não quero jogar. Eu vejo que os ingressos não são um grande problema porque a punição é do River, então o torcedor do River vai ser punido pelo que os pequeno número de torcedores fez com o ônibus Boca Juniors. Acho que a punição para a torcida ela tem que ser exemplar, inclusive, para que o River Plate não repita isso. Agora, a FIFA vai dar um canetaço. Na última hora a FIFA vai dar um canetaço e... O nosso futebol não merecia isso, né? A punição ao River é uma coisa, a torcida do River, mas o direito de quem comprou o ingresso e não participou da bagunça, esse aí não tem o que eles vão entrar na justiça e a Conmebol vai marchar, o River vai marchar. Até porque existem laudos que o River apresentou da polícia assumindo a responsabilidade da falta de segurança. Então é por um problema de segurança nacional que não sai o jogo no país e eu comprei ingresso. E aí? Tem muitas coisas. Essa final ainda vai, mesmo que ela aconteça no final de semana, ela vai existir por um bom período ainda, em outras esferas. O River defende que a responsabilidade seria do poder público argentino, um problema daquelas desordens todas, né? Alguns dizem que tem ligação com a ação da polícia, que foi na casa de um dos líderes de Barra Brava, e aí em represália, eles atacaram para mostrar que a polícia era frágil. Por isso que é bom a advocacia, tem argumento para qualquer um. É verdade. Tem argumento para tudo, né? Agora, em termos de jogar em casa, o Boca teve a chance de jogar em casa. O River não teve, por uma questão de segurança, que não foi dentro do estádio dele. É uma questão muito polêmica, né? E o histórico também de 2015 é complicado, porque já teve o histórico do Boca sendo eliminado nos tribunais por conta de um problema não igual, longe de ser igual, mas até certo ponto parecido com o que aconteceu nessa Taça Libertadores da América. Então tudo isso vai abrindo precedentes para que a competição acabe realmente com algum tipo de problema, né? Traria satisfação o Grêmio jogar esse Mundial aí por tabela, porque ainda pode o Grêmio acabar lá, né? Pegar um bom advogado, né? Já que o River, que estava na chave, não quer participar, o Grêmio podia se oferecer para jogar com o Boca. Estou fazendo blague. Mas realmente é uma pena, né? Não jogar com o Boca, estou dizendo jogar o Mundial. O Mundial. Por ser o atual campeão. Fazer a decisão, lógico, tá perfeito. Porque a decisão da Libertadores, ou sai Boca e River, não é contra ninguém. Que bom que seria, que sonho. A quantidade de problema que a Conmebol conseguiu arrumar nessa Libertadores é impressionante, né? Teve a questão do Santos primeiro, depois os próprios jogadores irregulares do River Plate, o Ávila no Boca Juniors. O problema do Grêmio também, né? O problema do Grêmio, o Grêmio reclamando bastante do VAR. É uma Libertadores que fica manchada e justamente seria a última a não ser disputada em campo neutro e no fim vai ser disputada em campo neutro, vai ser disputada em Madrid. Acho que salta os olhos do observador menos avisado que a Conmebol precisa passar por uma reestruturação grande. Muito grande. Isso vai fazer com que mude certamente o Mundial de Clubes, né, Rick?
Porque já existia uma corrente defendendo que esse formato do Mundial acabaria neste ano. Seria o último ano deste formato. A forma proposta pela FIFA, os clubes da UEFA não estavam muito propensos a aceitar. Agora menos ainda, né? Se com um sul-americano já está dando tudo isso de problema, imagina levando 4 ou 5. Imagina se dá o azar de Boca e River disputarem um Mundial de Clubes. A confusão que seria e o tanto que isso envolve. Vai ser complicado agora para a FIFA, mais até do que para a Conmebol. Presidente, o ano do Grêmio foi satisfatório ou frustrante? Porque pela qualidade demonstrada dentro de campo, inclusive, se esperava que o Grêmio ganhasse um dos 3 principais títulos, ou Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Brasileirão, e acabou ficando com Recopa e Gauchão. Lhe satisfez a conquista desses 2 ou o senhor esperava mais? Bom, eu vou, como torcedor gremista, né? Eu sou sempre daquele time que o pessimista pode errar, mas o otimista, ao contrário, o otimista pode errar, mas o pessimista já está errado. Eu confesso que dentro do meu otimismo, eu pensava que o Grêmio tinha grandes chances de ganhar os 3 títulos. Até esperava por isso. O Grêmio tá bem dirigido, nosso presidente Romildo é um belo cara, um belo administrador, o Duda é um guri muito legal, conhece o futebol, a equipe, o grupo era muito bom, eu tinha muitas esperanças. É claro que o grande objetivo, no meu sentido, torcedor, seria o título da Libertadores da América, mais um título. Mas chegamos muito perto. O futebol, o Grêmio meio, não diria que desprestigiou, mas dentro do programa que foi feito, o Grêmio teve uma bela participação no Brasileiro e conseguiu chegar entre os 4. O Grêmio, então, já pode preparar o ano que vem. Acho que a Copa do Brasil fomos longe também. Eu acho que foi um belo ano. E o Grêmio tem tudo nesse 2019 para realmente estar na ponta mais uma vez. O senhor vê o Grêmio pronto já para 2019 ou precisa reforçar muito, presidente? Tem que recuperar. Dentro desse futebol de hoje, diferente daquele nosso de 20 anos atrás, os clubes têm que fazer venda de jogadores, vamos falar no caso do Grêmio, tem que contratar, realmente a gente sabe que há posições que precisam ser reforços, há setores do clube, a defesa tem que ter 2 ou 3 contratações. Penso que o presidente Romildo está agindo muito bem quando diz que deve fazer umas 5 contratações pontuais de imediato. 5 contratações, o senhor considera que precisa o Grêmio, mas alguns dizem que uma das principais contratações seria a recuperação do André. Por onde o senhor vê que esse jogador pode se integrar ao grupo de forma a colaborar mais no próximo ano? Não pode se negar, quer dizer, o André não deu a resposta que todos nós esperávamos. É evidente que tem que ser reforçado, mas agora, com essa fase inicial, certamente o André vai ter mais chance. E, Deus quiser, eu sou um dos que aposto ainda no André. Mas temos que estar, evidentemente, de olhos abertos nesta posição e outras, inclusive. São 5 reforços. Eu vejo que talvez a posição de centroavante seja a mais carente pela temporada, né? O Jael, ele convence às vezes, mas não convence totalmente o torcedor. O André pouco fez. Tem a opção de colocar o Luan mais avançado, de repente eu gostaria de ver, inclusive no início do ano, o Luan jogando à frente com o Jean-Pierre por dentro também, fazendo essa troca de posições, mas acho que o Grêmio vai dar uma grande cartada justamente no centroavante, pelas informações também que vou colhendo com o departamento de futebol. Acho que é a posição que o departamento de futebol do Grêmio vê como maior carência no tricolor, visando almejar títulos. E aí tem alguns nomes no mercado, já se fala no Diego Tardelli, mas que é um jogador extremamente caro. Tem alguns argentinos que saíram recentemente, Caleri, Alário, nós debatíamos hoje lá na Rádio Grenal que poderiam ser bons nomes. O fato é, o Grêmio tem que buscar jogadores em nível de titularidade, porque os que foram titulares nesse ano podem voltar e virarem reservas. Eu utilizo o exemplo do Ramiro. Ramiro, na minha concepção, começa o 2019 como reserva, mas é um baita de um reserva para todo esse ano que vai ter Libertadores, Copa do Brasil e junto com o Campeonato Brasileiro. Esse problema de grupo. Ontem, casualmente, no almoço que comemoramos o 35º aniversário da conquista da Copa do título de campeão do mundo,
eu fui o orador oficial e relembrei entre as coisas do passado, fazendo cotejo do passado e nossos dias de hoje. Eu, em 1982, eu era o diretor de futebol do Fábio Koff, quando nós preparamos o grupo para 83. Em 82, o velho Enio era o treinador. O velho Enio, então, queria ter um grupo de 23 jogadores, 2 para cada posição, com 3 goleiros. E eu recordo bem, vem o Verardi, eu repeti isso ontem no discurso, dizendo o Enio quer 23, e nós só temos um ponta-direita, só temos o Tarcísio. E eu disse, mas o que vamos fazer? Aí o Verardi, não, mas nós tem um guri que jogou muito ano passado, mas andou aprontando umas aí, e nós mandamos de volta para Bento Gonçalves. Aí, quem é? Renato. Aí, então nós trouxemos o Renato para completar o 23º jogador. Hoje é diferente. Quer dizer, hoje, com Copa Brasil, com Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, o grupo, evidentemente, tem que ser muito maior. Talvez aí resida um dos problemas do Grêmio. Apesar de confiar nas bases do Grêmio, nós temos esses 2 garotos aí que estão pontuando, que já estão jogando, o Jean-Pierre e o Matheus, né? Mas o grupo precisa ser realmente aumentado. O Grêmio tem que estar preparado para essas competições, que o ano que vem, penso eu, será até pior do que este ano. A exigência será muito maior. Mas virou uma escravidão, né? Tá bem, mas daqui a pouco perde 2 ou 3 e parece que tudo vai desandar. E a zaga do Grêmio dando o melhor exemplo de hoje, né? Rapaz responsável, mas sempre faltando gente. Ontem jogou um volante na zaga, né? O Michel. Improvisado. Se teve que fazer uma improvisação, mas, presidente... O Marcelo já foi improvisado ali também, né? Presidente, como o senhor vê a possibilidade de ampliar o grupo, melhorar, qualificar o grupo, mantendo as contas em dia? Porque é também mais um fator que pesa nessa balança, na dificuldade de equilibrar tudo, né? A coisa mudou, né? Eu assumi o Grêmio no pior momento da história dele. O Grêmio não tinha... E não é força de expressão, o Grêmio não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Então, o Grêmio, pior do que tudo isso, o Grêmio não tinha crédito. Ontem comentávamos também, o Praz e eu... O senhor está falando isso da década de 70? Estou falando da década de... Não, da década de... Não, estou falando 2003, 2004. No centenário do clube. Porque o Grêmio, naquele momento, teve um contrato, que foi um belo contrato com a ISL, que o Grêmio fez um orçamento em cima daquela expectativa de recebimento, um belo contrato, diga-se de passagem, mas a empresa quebrou. Então foi aquela tragédia, quer dizer, quebrou, o Grêmio tinha investido, o Grêmio não tinha dinheiro para nada, não tinha como fazer contratações, não tinha como pagar aquela folha de pagamento que tinha sido preparado em cima de uma série de expectativas de recebimento desta ISL. Então era completamente diferente. Hoje o clube é diferente. Quer dizer, hoje, com a abertura do mercado no europeu, com essa internacionalização, com essa globalização do futebol, o Grêmio tem tido sorte. Quer dizer, naquele ano, veja como foi, eu estou falando agora em 2004, quando eu estava presente, eu falei que não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, que é uma verdade. Então, o que teve que se fazer? O Grêmio, assim mesmo, cuidando das categorias de base. Eu sou suspeito para falar porque eu fui o idealizador e o criador da escolinha do Grêmio no ano de 1969. Por sinal, este próximo ano faz 50 anos dessa escolinha e foi uma beleza. E o Grêmio com essa escolinha, o Grêmio cuidando das categorias de base, realmente eu acho que tem dado essa resposta. Naquele ano, o Grêmio conseguiu, no ano seguinte, em 2005, por exemplo, o Grêmio conseguiu a venda de 3 jogadores. Isso porque nós não tínhamos essa globalização de hoje. Nesses últimos 10 anos mudou mais ainda. Mas o Grêmio conseguiu a venda do Carlos Eduardo, do Anderson e do Lucas Leiva. Lucas Leiva. Aquilo
aquelas receitas fez com que todo o déficit passado do Grêmio fosse coberto. Quer dizer, o Grêmio ficou, apesar das dificuldades, relativamente enxuto. E agora tem dinheiro. No terceiro trimestre deu superávit de cerca de 68 milhões. O cenário é completamente diferente. Quer dizer, o Grêmio está preparado, o Grêmio está bem dirigido, profissionalizou onde tinha que profissionalizar, sem esquecer o dirigente político. Acho que é importante ter sempre um vice-presidente de futebol. Quer dizer, então a organização do Grêmio hoje prepara e nos dá muita esperança para o ano que vem. Presidente, em termos daqueles que o senhor reencontrou ontem, que histórias o senhor pode contar do Mazzaropi, do Baidecão, o Zeca Diabo estava aí também. Beleza. Não, o Zeca Diabo era o ponteiro direito que o Milton que chamava o Zequinha de Zeca Diabo. Beleza. O Zeca, lateral esquerdo, estava aí. Eu sou meio suspeito, porque não sei se tu te recordas. O Zeca, Caio, eu sempre me divirto com o Zeca hoje. Porque o Zeca, eu mandei para o Palmeiras, eu estava na presidência, isso deve ser... Eu tenho medo de dizer o ano e não acertar. Mas eu estava na presidência e o Zeca estava condenado a ser o eterno reserva do Everaldo. Mas o Zeca, em 83, ele não jogava. Quem jogava era o Casemiro e o Paulo César. Não. 74, eu acho que era. Tô mais atrás, 74 até antes. Estou falando do Everaldo. Sim. Então, estava condenado. E eu queria trazer, o Alcindo estava no auge. Eu queria trazer o Tupanzinho do Palmeiras. E o Zeca, então, estava condenado a ser o reserva do Everaldo, porque o Everaldo estava lá. E eu, então, usei o Zeca também como moeda de troca. Eu até gosto dele hoje. Foste muito bem lá no Palmeiras, porque eu te mandei embora. Mas um belo cara, o Zeca, depois foi assistente junto com o Espinosa, da parte técnica do Grêmio, já isso em 83. Por isso que ele estava na foto. Na foto. E o Caio que está tendo dificuldades maiores, né? O Caio está, parece que está morando em São Luís do Maranhão, sim, né? Estava em cadeira de rodas, mas muito bem, né? Até batemos umas fotos juntos lá. São muitas histórias dessa conquista. Muita coisa. Aquele ano de 83, que nós tínhamos saído do futebol, eu assumi a presidência do Conselho em 83. E aí o Galia assumiu o futebol. Mas foi uma beleza aquele ano. Bah, que maravilha. A América e o mundo não é sempre. Não é sempre. Não é à toa também que o Renato na estátua quer imortalizar aquele Renato, porque aquele feito é ainda mais difícil do que o feito de ganhar como técnico. Aqueles 2 gols daquela partida com o Hamburgo, né? Deu para a direita, deu para a esquerda. O senhor via no Renato um líder nato para chegar onde chegou como um bom técnico de futebol? O senhor mesmo disse que ele acabou sendo mandado embora de volta. Não, é claro que isso passa. Mas o Renato, conheci o Renato com os 18 anos dele. Né? É evidente diferente do Renato de hoje. Aprontou, mas soube o que fazer. Acho que fez tudo no momento certo da vida. O seu Verardes tem uma definição do Renato que ele é meio... Sempre foi astuto, né? Sempre foi um cara... Sim. Fazia uma leitura diferente das coisas. E mudou muito de 10 anos para cá. O Renato técnico também evoluiu dentro dos seus parâmetros, né? Ele pecou bastante com o Fluminense naquela Libertadores, depois acabou colaborando para o rebaixamento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Teve algumas questões que foram fazendo o Renato subir de patamar. E hoje me parece que é o momento mais maduro do Renato e valorizo muito a renovação de contrato dele com o Grêmio, porque acho que tanto o Grêmio como o Internacional começam a quebrar paradigmas no futebol brasileiro de tentar fazer esse trabalho a longo prazo, de pensar e tentar realmente executar. Vamos ver se vai ter sequência depois que o Renato e o Odair não tiverem mais. Confesso aqui, que acho uma beleza, é mais um técnico sendo dentro do clube. Né? Acho até que o Grêmio não tem problema no que diz respeito a técnicos dos próximos 10 anos. Eu acho que o dirigente do clube, eu sou suspeito para falar, mas acho que qualquer dificuldade pega 3 papeizinhos. Vamos dar um exemplo. Bota aqui Renato, bota aqui Roger e bota aqui o Adilson. Pois é, o senhor gosta muito do Adilson. Eu gosto muito do Adilson, já falei aqui da outra vez. Bota esses 3 papeizinhos, o dirigente tirar um papelzinho, o Grêmio vai estar muito bem servido no vestiário. Eu acho que o Adilson não é preocupação. Vai dar a volta por cima. Acho que dá a volta. Eu acho que é um cara de gabarito. Gosto muito do Adilson.
acho que o Grêmio com esses 3 nesse copinho pode ficar tranquilo em 10 anos. Eu achei que o senhor ia falar do Thiago Nunes. O Thiago tá aparecendo aí, foi muito bem. É o melhor futebol do Brasil hoje, para mim. O do Atlético Paranaense. Eu estou Paranaense. botando aquele E um dos menores orçamentos. que vestiram a camiseta do Sim, Grêmio. campeões da Capitão América. América, tudo, né? Tem o Filipão nessa lista aí que dá pra botar, campeão brasileiro agora com. Mas eu com tô falando Futuro. futuro. Mais 10 anos. Mais 10 anos, não é? Filipão com 80, imagina. Já querem aposentar o Filipão? Mas dependendo, o Filipão tá bem ainda. Tá né? bem. Tá bem, mas eu acho que o Filipão... Não é que essa história de encerrou o ciclo é bobagem, né? Ele também podia ter encerrado o ciclo no Palmeiras, voltou agora e foi campeão. Mas aqui a última passagem foi pesada, porque era uma reestruturação a ferro e fogo, depois de já cumprida todas as etapas da vida, né? É verdade. Aquilo ali normalmente se faz com um cara mais jovem e tal. E o Filipão veio, aceitou o desafio. Eu não vejo o Filipão voltando para o Grêmio a curto prazo. Né? E médio e longo prazo não dá pra projetar a carreira claro que também. Deixa esse meu copinho. Deixa o fora copinho da dele, bola, Essa São lista jovens, né? São jovens. O Renato tem 56 anos, o Roger tem 48, acho, 47, até menos. Né? O Roger jogou até 2008, faz 11 anos que parou com uns 40. O Roger está com uns 47, 48. E o Adilson também. Filipão, que nós estamos Adilson. agora, que acabou de receber o troféu, o prêmio Tele Santana de melhor treinador da revista Placar, junto com a ESPN, na bola de prata. E o Rafael Trace foi eleito o melhor árbitro do campeonato. Isso mostra que o nível da nossa arbitragem não é grandes coisas, né? Mas o Trace está apitando bem já há bastante tempo. Né? Nessa lista, Cuesta, Jeromel, Everton. O Moledo em muito tempo ficou também, da dupla Grenal, acho que são esses. O Dourado ficou por muito tempo A também. seleção ainda não saiu, eles estão divulgando todos os prêmios acessórios para depois divulgar de fato a seleção. Mas a dupla Grenal está bem cotada com esses nomes. A estabilidade econômica que o Grêmio atingiu, né, mesmo sem comprar a possibilidade de gerir a arena, né, comprar a arena, enfim, né, que ainda tem algum pedaço que está pendente aí, né, está financiado. Como é que o senhor vê isso? O senhor imaginou que o Grêmio pudesse chegar nesse patamar? De estabilidade econômica que o Grêmio tem hoje, né? Tem esse problema do destacar-se bem aí, o problema da arena, mas acho que o Grêmio tá hoje muito sólido. Né? Agora tem que cuidar muito das categorias de base. No momento que descuidar isso aqui, o problema lá em cima começa a complicar. Porque hoje, não há negar que está se dependendo ainda hoje da venda de atletas. Né? Muito. O Romildo botou como meta, né, REC, amigos do Cadeira Cativa, de conseguir colocar a arena como prioridade em 2019. Comprar efetivamente a gestão da arena. Grêmio, né? Depende de todo o entorno, mas é um dos objetivos, porque é o final do mandato do Romildo, né? Tá deixando o Grêmio depois de 2019. Eu o Romildo admiro por isso, que jamais misturou as coisas. Né? Um rapaz político, mas soube fazer essa separação, o que não é comum. Né? Inclusive, foi bem tentado a escolher um cargo para concorrer, né? Eu penso que se quisesse, ele seria senador hoje. Né? Claro. Seria governador, se quisesse, eu acho, o Romildo, eu com o chego trabalho lá, mas eu quero ser mais modesto. do Grêmio. O senhor vê espaço para algumas linhas de pensamento que existem dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio de que é possível o presidente Romildo concorrer à reeleição no próximo ano? Como presidente do clube permanecendo mais 3 anos? Evidentemente precisa de uma reforma estatutária, né? Mas acho que até isso poderia ser feito. Mas não sei nem se é bom ou não. Acho que o Romildo está cumprindo e cumprindo muito bem a fase dele. Eu acho que o Grêmio tem fase. E graças a Deus o Grêmio, que não é de ninguém, até essas mudanças às vezes são positivas. O próprio presidente, se quisesse se aproveitar de uma lacuna que tem no estatuto, poderia ficar mais 3 anos. E ele sabe disso hoje. Em princípio, nega essa possibilidade. Né? Vai haver um apelo agora. No final do ano, quando ele termina o seu mandato, vai haver um apelo. Inclusive o Vladimir Chielli estudou bem a legislação, né? E chegou a levantar essa bandeira do presidente poder continuar, né? Mas a perpetuação no poder às vezes pode dar problema também. A gente pode trazer o exemplo do Inter ali. Logo depois, foi sempre o mesmo grupo político que foi ganhando, culminou em um problema que lá na frente gerou um rebaixamento, gastando muito também, né?
E o presidente teria condições, né? Só que daí iria para 8 anos. 8 anos. É bastante, o presidente tem razão. Um ciclo de 5 anos já é um ciclo, inclusive, de desgaste pro presidente, porque não é fácil, né? E não é fácil comandar o Grêmio. Poxa, o Romildo tem sido um herói, né? Olha aqui, ó, vamos fazer um intervalo, a gente volta para falar um pouquinho mais, já projetando as trocas de peças para 2019. O Grêmio vai ter que, de novo, redefinir o elenco. O Renato saiu de férias. E no Internacional também, muitos casos pendentes. Está aí o Leandro Damião querendo uma valorização, além do que ele já recebia. É que tem a parte que o Santos pagava, e é isso que está complicando agora a renovação do Damião com o Internacional. Porque os direitos federativos passam de novo a ser do jogador, né? Quando eu digo de novo, é que em determinado momento o jogador fica com o vínculo. Agora ele tem ainda uma pendência com o Santos, mas termina dia 31 de dezembro. E em relação ao Wellington Silva, é a história do custo-benefício, Rossi, Fabiano, também o Internacional vai ter que definir muitas situações. Já voltamos. Uma hora e 29 minutos, Grêmio venceu o Corinthians, garantiu vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Dia 17 de dezembro tem o sorteio das chaves, né? Sabe lá em que clima vai acontecer esse sorteio das chaves para a próxima Taça Libertadores da América. O próprio presidente Romildo disse ontem que não vai, que tem coisa mais importante para fazer, magoado que está com a Conmebol. Direção projeta, pelo menos, como disse o presidente Albino, 5 reforços para 2019. Foco será em jogadores em fim de contrato com seus respectivos clubes. Ou seja, que o Grêmio não precisa desembolsar uma soma pelos direitos federativos. Especulado, Diego Tardelli foi descartado devido ao alto salário. Disse aqui na sexta-feira o Oderich que ele ganha 2 milhões por mês lá na China, confirmando a informação que já tínhamos. O jogador fica livre no mercado em janeiro, mas aí é o que ele ganha por mês. Entra, se enquadra naquela história de pegar um jogador em disponibilidade no mercado, à disposição no mercado. No entanto, tem o valor mensal que é de 2 milhões. Direção do Grêmio e Corinthians descartam troca de Marinho por Juninho Capixaba. Essa foi uma história que surgiu na internet de alguém que atribuiu à Rádio Grenal a divulgação dessa notícia, ganhou corpo, todo mundo embarcou e ninguém confirmou. Nem o Grêmio, nem o Corinthians, nem os jogadores. Alguém teria comentado que, em função do Marinho não estar bem no Grêmio, o Juninho teria ido relativamente bem, fez 3 gols em 4 partidas, que poderia ter crescido essa possibilidade, que absolutamente não foi confirmada por ninguém. Ficou no imaginário do ser humano. E teria que colocar um pouco mais de dinheiro, né? O Juninho Capixaba não tá valendo mesmo Não. que o Grêmio pagou pelo Marinho 6 meses atrás. Com certeza. No Inter, empate com o Paraná ontem, marcou a estreia do Sarrafiori. Quem viu o jogo, mesmo que tenha sido só 8 minutos de atuação do rapaz, viu qualidades. Agora, o Sarrafiori vai ter que confirmar e, obviamente, vem aí uma temporada onde todos vão jogar, né? Com o fim do Brasileirão, a direção começou a planejar o grupo para 2019. 7, 8 meninos já serão aproveitados de cara. Renovação com o Damião depende do atacante, que vai ter que reduzir a pedida salarial. O problema é que ele ganhava metade do Santos, metade do Inter. E agora ele está livre no mercado, tem que ganhar de um só. Então, e tem o lado dele. E tem o passe ainda, né? Só do aluguel do passe, as luvas. Pois é, que antes se pagava para um clube, como o Inter aceitou pagar um pedaço do salário e o Santos também queria se livrar, foi mais fácil. Agora não, agora tem que desembolsar um dinheiro, né? É tudo que não se quer. Mesmo sem atuar na temporada, o Richelli deve ter confirmada a sua contratação. Os times da Taça Libertadores da América, por curiosidade, pode-se ter do 1º ao 8º. Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio na fase de grupos, São Paulo na primeira e segunda fases da Libertadores, buscando se classificar. O mesmo acontecendo com o Atlético. O Atlético Paranaense, se ganhar a Sul-Americana, também vai para a fase de grupos. E o Cruzeiro já está na fase de grupos como campeão da Copa do Brasil. Os 4 que caíram: Sport Recife, América Mineiro, Vitória e Paraná. Escaparam na última rodada
Fluminense, Chapecoense e Vasco da Gama. Diga, Maurício. Não, além desses que você citou, já classificados brasileiros para Libertadores, alguns dos principais na Argentina, Boca está na fase de grupos, Godoy Cruz na fase de grupos, São Lourenço na fase de grupos, Huracan também na fase de grupos, o Tajeres está classificando-se para a segunda fase, mas pode ir ainda para a fase de grupos dependendo do Boca, e o River, só sendo campeão, estará na próxima Libertadores. Na Bolívia tem o Jorge Wilstermann confirmado e o The Strongest, que está ainda por confirmar se na primeira fase ou se na fase de grupos. No Chile já tem Universidade Católica, Universidade Concepción na fase de grupos, Palestino e Universidade de Chile na segunda fase. Na Colômbia tem o Tolima e o Atlético, o Tolima na fase de grupos, o Atlético Nacional na segunda fase, o Independiente Medellín na segunda fase e o Júnior Barranquilla ainda depende da Sul-Americana. No Equador, confirmado, só a LDU, o Emelec também está encaminhado, assim como o Barcelona de Guayaquil, mas ainda depende do final do campeonato local. Olímpia está confirmado na fase de grupos, no Paraguai, Cerro Porteño igualmente, Libertad e Nacional estão nas fases preliminares. No Peru, Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal, fase de grupos, o Real Garcilaso na primeira fase. No Uruguai, Peñarol, Nacional na fase de grupos, Danúbio e Sporting nas fases preliminares. São as principais equipes. Só faltou a Venezuela, que já tem o Deportivo Lara e o Zamora na fase de grupos. E destes aí, certamente, alguns vão enfrentar a dupla Grenal na primeira fase. Lembrando que a dupla Grenal não tem como se enfrentar nas primeiras fases. Os únicos brasileiros que podem cruzar com os que já estão na fase de grupos são os que vêm das fases preliminares. Então, o Atlético Mineiro e o São Paulo podem enfrentar outros brasileiros. Os demais não se enfrentam agora. E a tendência é que o Grêmio fique no pote 1 da competição, com o Internacional ficando no pote 2. É por um ranqueamento da Conmebol, então essa é a tendência, que o Grêmio seja cabeça de chave e o Inter não. O Inter entrando já em outro grupo. Vale os últimos 5 anos. Isso. Vale os últimos 5 anos como mais fortes. Presidente, o senhor vai responder depois do intervalo. Chegou a hora do Grêmio ganhar de novo um campeonato brasileiro? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso preliminar, a imagem do futebol. Presidente, está na hora de ganhar o Campeonato Brasileiro? Mandei o desconto aí para o torcedor, né? Um torcedor fanático, desde os 4 anos de idade, frequentando o estádio, a Baixada, o Olímpico, é a nossa arena. Eu acho que, imodestamente, sou obrigado a dizer que Grêmio e Palmeiras, a meu ver, são as duas melhores equipes brasileiras hoje. Talvez ao lado do Boca e do River, os melhores da nossa América. E é claro que o Grêmio, com o belo momento, até por que não dizer financeiro que está, o belo comando que tem, o Grêmio tem tudo, sim, para ser um dos protagonistas principais desse próximo Campeonato Brasileiro. Acredito no título. O senhor prevê dificuldades para os clubes de futebol doravante, especialmente esses que não controlaram as finanças, presidente? Nem há dúvida, né? O futebol de hoje, em todos os... pegamos essa pirâmide do futebol, desde lá de baixo até em cima. Não pode ter nada errado. Não pode errar, não tem direito de errar. A preocupação é muito grande. Acho que até o clube que hoje pode estar muito bem, amanhã com duas derrapadas pode realmente passar a viver momentos difíceis. A folha de pagamentos é astronômica. Quando eu deixei o futebol do Grêmio, a folha de pagamentos, olha que não faz tanto tempo, 2004, entreguei o Grêmio com uma folha de pagamento de R$300 mil. Você sabe a remuneração de hoje de um jogador, 2004. Isso faz, evidentemente, quase 15 anos, ou 15 anos. Mas, assim isso mesmo, na saída, porque quando o senhor pegou era... Sei não, estava lá em cima, com uma loucura. 300 mil, presidente? 300 mil, não chegava a R$400 mil. Que loucura isso. 2004. Hoje você paga por um ruim isso. 2004, um jogador médio ganha isso hoje. Então, estou dando para fundamentar... Hoje é 15 milhões, presidente. Para fundamentar... Se naquela época havia essa dificuldade toda, imagina hoje com uma folha de 15 milhões, como você falou, alguém falou aqui há pouco.
realmente qualquer desvio, qualquer má jornada, mau empreendimento pode realmente trazer problemas grandes. Bom, o senhor vê no futebol brasileiro uma possibilidade de se restabelecer em nível mundial, em condições de igualdade e até de superioridade, como foi um dia? O senhor vê o nosso futebol numa crise técnica? Eu sublinharia essas palavras finais. Uma crise técnica. Acho que o Brasil vive, sim, uma crise técnica. E muito temos que fazer para essa competição com as demais partes do mundo. Muito bem. Bom, olha aqui, uma recomendação para você que tem problema de pressão alta, triglicerídeos, para você que tem dificuldades de namorar, que anda com cansaço, tá aí, ó, o Ômega Plenier. Esta é a pedida. Ômega Plenier, você pode encomendar, o telefone está aí na tela, né? Você que anda com fadiga, com cansaço muscular, você que acha que está tudo mais difícil do que era antigamente, anda com dificuldades de raciocinar, está aí o Ômega Plenier. E a gordura é uma toxina muito perigosa e que é uma ameaça constante à nossa saúde. Mas que bom, né? Que nós temos o Ômega Plenier para nos ajudar a liberar essa toxina. Afinal, depois da churrascada do final de semana, tem muita gente preocupada com colesterol, com excesso de peso, com outras doenças que a gordura traz no organismo. Mas só saber do problema e não fazer nada é um risco para a tua saúde. Então, tome Ômega Plenier, que limpa a toxina e reduz a gordura, além de equilibrar a saúde como um todo. Ômega Plenier é mesmo o amigo do coração, te faz viver melhor. É uma alegria tomar Ômega Plenier, que também te deixa ativo, ágil, esperto, vigoroso, para você começar bem a semana e todo esse mês que vem pela frente. Fuja dos males da mente, os males mais sérios, como o mal de Alzheimer, por exemplo, o estresse que eu estava falando, com Ômega Plenier, que te dá mais saúde, qualidade de vida, porque é um maravilhoso alimento da mente. Ligue 30 23 94 44. 30 23 94 44. FAC, Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Presidente, em termos de renovação política no Grêmio, quem é que o senhor vê como futuro presidente do Grêmio? Quem é que o senhor vê que está pronto? Ou quem é que o senhor lamenta que tenha ficado no meio do caminho, que não tenha chegado lá? Greg, esse problema, eu sou hoje o decano dos ex-presidentes do Grêmio. Sou o mais antigo, o mais velho. Então eu estou naquela... Tá que é um aço, né, presidente? Está inteiro. Eu estou naquela fase que cruzo os braços e quando abro é para aplaudir todos que lá estão. Seja quem for, estarei junto com o novo presidente do Grêmio. O Duda Cref já foi presidente, né? Está lá ainda jovem, né? Poderia um dia retornar. O Oderich também está querendo se lançar e tal. Tem muitas especulações, né? O próprio presidente do conselho, o Biderman, Carlos Biderman. Eu acho que seria um bom presidente. O próprio Price, que já era para ter sido presidente há mais tempo, inclusive, tem nomes que não faltam. Vamos aproveitar para ver os melhores momentos do Grêmio, que se classificou contra o Corinthians. Não foi um bom jogo no segundo tempo. No primeiro tempo o Grêmio amassou, podia ter feito 2 gols pelo menos, né? Teve uma bola no poste, teve 2 outras possibilidades do Alisson. O que jogou o Everton ontem, hein, presidente? Primeiro tempo espetacular, tanto do Everton como do Maicon, né? O merecia ter feito aquele gol ali. E aí o gol do Jael, né? Antecipando-se, porque a bola desvia, mas tinha que chegar alguém para tocar para dentro, né? Porque ela não ia chegar no gol. Acho que ela não entrava. Ela não entrava sem o toque do Jael. Entrava? Não entrava. Não. O Jael desviou de cabeça bem certinho. Foi muito esperto no lance. Teve uma bola, uma paulada no poste
do Everton que poderia ter redundado em gol e teve duas outras. Aí, ó, tá aí a bola no poste. E a jogada que vai Do aparecer Alisson. na sequência do Everton, que ele passa no meio de 2 jogadores, é uma coisa espetacular. Isso daí é do Everton, né? Essa O aí que eu, Everton mandou essa na aí que eu cara. queria. E as outras duas foram do Alisson. Aí, ó, essa daí do Essa aí, Everton. Ele brinca de passar pelos marcadores. Não, ele tá recuperando a forma, né, presidente? Ele passa no- Pena que terminou o ano, né? Mas ele ficou uns 15 ou 20 dias aí não conseguindo desempenhar porque não estava mais com a... Recuperando mesma a condição. forma e a confiança, né, Rec? Que pro estilo de jogo do Perdeu o Everton é Alisson. fundamental. E mostrou que faz falta, né? Agora, o senhor imaginou que um jogador do Grêmio fosse sair para o Barcelona por 150 milhões? Né? Direto. Né? 140? Que loucura. É. Que loucura. Esse é o maior negócio da história do Grêmio. Nem a dúvida. E acho que o Everton vai superar o Arthur. Em questão de valor financeira, monetária, porque Agora, afinal é atacante, Agora, o né? maior negócio, eu não posso esquecer, eu tenho que falar, puxar a brasa, né? O Uruguai campeão, o Uruguai melhor zagueiro da Copa do Mundo, 70. Hugo de Leon. O Grêmio foi lá e... 70 ou Anchieta? Anchieta, que o Hugo de Leon. Anchieta. Anchieta, Atílio Genaro Anchieta. Então fomos lá, não esperar, fomos lá e conseguimos trazer. Valeu, presidente. Naquela época, que loucura. Uma grande tacada. Obrigado, presidente. Obrigado, Maurício. Obrigado, Felipe Conrad. Até às 19 horas no Cadeira Cativa.